Porque isso é raro. Eu sinto Deus aqui. Alguém trouxe Bíblia? Então abra a sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, o capítulo é de número 1, o versículo é de número 6 e 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 6 e 7. Todos encontraram? Está escrito assim: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede o que quiser, porque eu vou te dar. Eu vou ler de novo o último versículo para ver se você entende o que está escrito. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede o que quiser, porque eu vou te dar. Incline a cabeça. Senhor, o seu servo já orou por mim, já me colocou nas suas mãos. A minha oração não invalida dele, apenas soma. Que esta noite fique marcada para sempre na mente e na alma dos seus filhos, e que esse lugar seja possuído por uma glória tão grande, que os seus filhos não consigam ficar em pé diante da sua presença. Antes de ministrar a sua palavra, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque este templo, e como é aniversário desse ministério, envie anjos para comemorar conosco esta festa. O segundo pedido é que estes anjos que desçam sejam anjos de fogo, que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver alguém cheio do Espírito Santo, que o Senhor pegue ele nesta noite e mostre o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz amém. Os que podem dar a Jesus uma linda salva de palmas. Graças a Deus. A Bíblia Sagrada é o livro mais lindo já escrito. Não há nenhum livro que se compare a ele. Escritores escreveram best-sellers. Alguns entraram para a história, mas todos os livros deles, depois de lidos, acabam empoeirados em uma estante. A Bíblia Sagrada não. Ela é viva. Quando criança, me disseram que ela aberta era a boca de Deus falando, e ela fechada era um livro comum. Os anos passaram, me tornei estudante dela e hoje professor dela. E eu tento corrigir, tento explicar para os meus amigos que a Bíblia Sagrada, aberta ou fechada, ela é a boca de Deus. Amém! A simples presença desse livro impacta. A simples presença dele no ambiente traz respeito. Nas cortes americanas não se faz um julgamento sem antes pedir a alguém que faça um juramento sobre este livro. Então você não tem nas mãos apenas um livro, você tem uma arma. Aprenda a usar a sua arma. Ame esta arma. Não troque esta Bíblia por uma Bíblia digital. Não troque a Bíblia escrita por uma Bíblia eletrônica. Não faça isso. A Bíblia não é só um livro, é uma identidade. E não se envergonhe dela. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Vou pedir ao meu amigo Sonoplasta
como aquela caixa está um pouquinho mais distante, esse som eu ouço bem, aquele ali não. Se você puder me dar um pouquinho de agudo, eu vou te dar um beijo depois nessa careca. Aí vai nascer cabelo. É brincadeira, meu beijo é santo, mas... Calma. É só um pedido. Isso, muito obrigado. Agora sim. Não, desligou. Agora ligou. Pronto. Muito obrigado. Eu me lembro que um dia eu estava numa viagem pelo meu país e sentei do lado de um cidadão muito bem vestido. E logo que sentei, ele me viu também vestido de terno, gravata. E no Brasil, terno e gravata é sinônimo de ostentação. Pessoas que têm posses ou alguma coisa assim. E voar também não era para qualquer um. Então ele olhou para mim e disse: bom dia, doutor. Eu poderia só ter respondido bom dia, mas eu quis esticar a conversa. Eu disse: bom dia, mas eu não sou doutor. E ele olhou para mim bem vestido e disse: você não é doutor? Então você é ministro. Eu disse: com certeza. Ele falou: qual é a sua pasta no governo? Eu disse: não sou ministro do governo ainda. Eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele olhou para mim com a cara feia e disse: você é padre? Eu disse: não, sou pastor. Aí a cara dele ficou mais feia ainda. Ele disse: daqueles? Eu disse: daqueles que grita, ora em línguas, expulsa demônios e diz que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua vida. Ele desdenhou com a cabeça, fez assim, olhou para mim e disse: você parece ser inteligente. Aí eu fui atrevido, eu disse: o meu QI é acima da média, inteligência não me falta. E ele disse: como é que um homem inteligente pode acreditar nesse livro que tem mais de 40 autores? E eu olhei para ele e disse assim: o senhor está falando de qual livro? Ele: da Bíblia. Eu disse: então o seu conhecimento da Bíblia é pequeno demais. A Bíblia não tem 40 autores. A Bíblia tem 40 escritores. Autor é um só. Ele tomou um susto. Ele disse para mim: e se eu lhe provar que a sua Bíblia é mentirosa? Eu olhei para ele e disse assim: eu como ela. Ele olhou para mim com um ar de deboche e disse: então chame a comissária e mande ela preparar sal e pimenta, porque você vai comer a Bíblia. Você tem um exemplar aí? Fiquei de pé e peguei o meu exemplar da Bíblia e disse: está aqui, me mostra que ela está errada. Ele falou: eu não sei onde está escrito, mas tem um texto aí que diz que um homem foi engolido por um grande peixe. E eu olhei para ele e sistematizei a história de Jonas em 30 segundos. Disse: você está falando de Jonas, o profeta de Nínive, que fugiu de Deus, entrou no barco, do barco desceu ao porão do barco, do porão do barco desceu ao mar, do mar desceu ao ventre do peixe e depois foi vomitado na praia. Eu disse: é esse aí. Ele olhou para mim e disse: qual peixe engoliu Jonas? E eu, da roça, lá do meio do mato, da Vila Tatu, olhei para ele e disse: uma baleia. Ele abriu um sorriso e disse assim para mim: aí está o problema, vocês mentem, porque não é uma baleia. Eu disse: por que não? Ele disse: porque baleia não é peixe. E eu falei: baleia é o que? Macaco? Nadou é peixe. E ele: não, baleia não é um peixe, como baleia é um mamífero. Eu disse: explique. Ele disse: vou te explicar. Como a baleia é um mamífero, os órgãos dela internos são parecidos com o nosso. Primeiro, o seu profeta não podia entrar dentro da boca dela. Eu falei: por que não? Ela tem uma boca grande. Ele disse: a boca da baleia é grande, mas a garganta não. O gargalo da garganta de uma baleia é pequeno. Uma criança não passa, porque se fosse muito grande, ao abrir a boca ela se afogaria. Então o gargalo da garganta é muito pequeno. Ele disse para mim: o seu Jonas não caberia dentro da boca dela, dentro da garganta dela. Mas suponhamos, ele disse, que ele conseguisse passar pelo pescoço dela. Ao cair dentro do estômago dela, ele disse: o estômago de um mamífero trabalha triturando. Ele tritura o alimento. Ele é ativado quando sente alguma coisa dentro dele. Se Jonas caísse dentro do ventre da baleia, o estômago dela começaria a se mover para matá-lo. O organismo dela liberaria um ácido chamado suco gástrico, que ajudaria a queimar a carne dele e os ossos, para facilitar a digestão.
E ele olhou para mim e disse assim: portanto, essa história da Bíblia é uma mentira. E eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, ele achou que tinha me vencido. Então eu levantei a cabeça e disse: glória a Deus. A comissária veio correndo dizendo: o senhor está bem? Eu disse: eu nunca estive tão bem na vida. E ele olhou para mim e disse: você é louco, né? Porque eu estou te mostrando uma mentira e você está dando glória a Deus. Eu disse: não. Qual é a sua profissão? E ele falou: sou biólogo da fauna marinha. Eu disse: o senhor não tinha que ser biólogo, o senhor tinha que ser pregador pentecostal. E ele falou: por quê? Eu falei: em todos os anos de teologia, em todos os áureos anos de ministro do evangelho, aprendendo com os meus professores, nenhum professor meu me mostrou que o milagre era tão grande. Eu falei: o senhor está me dizendo então que o meu Deus, para proteger Jonas da morte, fez a garganta de uma baleia esticar, fez ele cair no estômago dela, e Deus paralisou o estômago dela. Deus secou o suco gástrico e deixou ele 3 dias lá dentro. Eu falei para ele: o senhor está me dizendo que o meu Deus, para deixar um profeta vivo, fez uma baleia jejuar por 3 dias? Eu disse: esse é o meu Deus, é o Deus de milagres poderosos. Ele olhou para mim e disse: você é louco. Eu falei: você não sabe como. E eu falei para ele: doutor, se o senhor me contasse uma história ao contrário, se na Bíblia a história fosse contada ao contrário, eu creria também. Ele olhou para mim e disse: contrário como? Eu disse: se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditaria nela. Porque impossível é uma palavra que não existe no vocabulário do nosso Deus. Quem crê nesse Deus do impossível? Abrir a Bíblia no livro das Crônicas é uma aventura. É voltar num tempo perdido. É voltar num tempo em que a nossa mente não consegue sequer alcançá-la, em cultura, em época, em espaço. São milhares e milhares de anos. Nós temos um homem que ascende ao trono de Israel. O seu nome é Salomão. Qual é o nome dele? Salomão. Acotovele o seu irmão, pergunte para ele: conhece Salomão? Conhece Salomão. Salomão é filho do grande rei Davi. Salomão é o rei mais famoso da história depois de Davi. O rei mais rico. Não há outro rei como ele, em potentado, em sabedoria, em riqueza. Certa vez comecei a calcular quanto ouro ele tinha guardado, e eu parei porque eu me escandalizei. Milhares de toneladas de ouro. A Bíblia diz que nos dias de Salomão a prata não valia nada, de tanta prata que tinha. Somente para construir o templo do Senhor, ele usou 153 mil pessoas, que trabalharam por 7 anos todos os dias. Sabe que ia ter 153 mil pedreiros trabalhando para a construção? Então não há como calcular a riqueza desse homem. A Bíblia diz que não houve rei como ele, antes e nem depois. Ouvir falar de Salomão desse jeito é lindo. Só que mais lindo ainda é descobrir o que foi que aconteceu com ele. A Bíblia Sagrada diz na história que li, que Salomão sacrificou a Deus 1000 holocaustos. E depois do sacrifício ele estava no quarto dele à noite. E a Bíblia metódica, antes da meia-noite, Deus entrou no quarto dele, pessoalmente. Deus olhou nos olhos dele e disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Pense comigo: se você fosse Salomão hoje à noite, e dentro do seu quarto Deus entrasse, e Deus dissesse a você: pede o que você quiser, porque eu vou te dar, o que você pediria? Qual seria o seu pedido a Deus? Fique com isso na mente. Para entender o que está acontecendo aqui, eu tenho que voltar no tempo, pelo menos uns 40 anos. 40 anos antes deste episódio aqui. 40 anos antes deste episódio, nós temos como rei de Israel Davi. Qual o nome dele? Davi. O rei mais apaixonado por Deus, e o homem por quem Deus mais se apaixonou na terra. Há uma frase de Deus para Davi que ela é emblemática: um homem segundo o meu coração. Entender Davi não é fácil. Davi é uma das personagens da Bíblia mais estranhas, extravagantes e excêntricas.
Tentar compreender o que foi que Deus viu naquele menino é muito difícil. Faltar-me tempo aqui, talvez eu até consiga entrar um pouco na história de Davi. Eu tenho alguns pensamentos de Davi que nenhum pastor antes de mim teve, e quando eu prego sobre isso, mexe na mente das pessoas. Para mim, Davi é um homem diferente em todos os aspectos. Se você entrar dentro da casa de Jessé o belemita e ver os irmãos de Davi, você vai compreender o que eu estou dizendo. Os irmãos de Davi são altos, são fortes, são viris, parecem com o rei Saul. Samuel, quando entra na casa de Jessé o belemita para ungir um dos filhos dele como rei, quando vê os irmãos de Davi chegarem, ele não tem medo, não tem erro. Ele pega um chifre de azeite e diz: qualquer um deles pode ser rei. Eles têm altura de rei, têm cara de rei, têm jeito de rei. E quem impede Samuel é o próprio Deus. É Deus que diz a ele: não é esse, não é esse. Até que uma hora Deus olha para Samuel e diz: Samuel, eu não olho como você vê a aparência. Eu olho por dentro. Eles têm aparência de rei, mas não têm espírito de rei. Quando Samuel percebe que os filhos de Jessé que estão ali não são aqueles que Deus queria, Jessé pergunta, ou melhor, o profeta Samuel pergunta a Jessé, o pai da família: acabaram-se os seus filhos? E ele, envergonhado, inclina a cabeça e diz: tem um que não está aqui. E o profeta diz: quem é ele? Ele diz: é Davi. Por que ele não está aqui? A desculpa do pai é: se ele está cuidando das ovelhas. Samuel olha para o relógio e diz: isso não é hora de estar cuidando de ovelhas. Davi não está naquela casa, não é porque ele estava trabalhando, amados irmãos em Cristo. Davi não estava naquela casa porque ele sofria preconceito em casa. O pai, a mãe e os irmãos tinham vergonha dele. Quer perguntar por quê? Por que você acha que o escritor, quando vai falar de Davi, desenha ele para nós? Era Davi um homem de gentil aspecto. Era Davi um homem pequenino. Era Davi um homem que tinha cabelos louros e encaracolados. E a Bíblia ainda resolve dizer que Davi tinha os olhos brilhantes. O que são olhos brilhantes no Oriente Médio? São olhos claros. Davi tinha olhos azuis ou verdes. A própria compleição física dele diz isso. Ele era louro, ele era pequeno. Se você quer conhecer Davi, digite no Google depois imagem de Davi por Michelangelo, que você vai ver que o mestre da Renascença, ao desenhar Davi, desenhou um grego e não um judeu. O judeu tem o nariz comprido, atômico. O judeu tem um semblante sisudo. O judeu tem um cabelo escuro e grosso, porque ele está do lado da África. Davi não tem nada disso. Davi, por ser louro, era branco. Davi tem os olhos claros. Os irmãos de Davi são gigantes e ele é pequenino. Aconteceu alguma coisa na vida de Davi que poucos param para pensar. Meu pensamento, digo eu: Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de Jessé. Davi era um acidente de percurso na família. Naquela época antiga, os homens, quando iam para a guerra, levavam os filhos e ficavam as mulheres em casa. As mulheres eram servidas por escravos. Possivelmente a mãe de Davi foi violentada por um escravo. E o escravo devia ser de ascendência europeia, por ser louro, por ter olhos claros. Não abordam Davi porque a cultura judaica não deixa matar crianças. Davi nasce dentro daquela casa e é escondido de todo mundo. Quando Jessé o belemita ouviu dizer que Samuel vinha ungir um dos seus filhos como rei, a primeira coisa que ele fez foi esconder o problema. Foi esconder o filho bastardo que estava em casa, para que o profeta, ao olhar para ele, resolvesse dizer: aqui nessa casa tem um pecado escondido, eu não vou abençoar ninguém aqui. Você pode imaginar, Davi era um adolescente, ele sente o perfume da comida na casa, ele vê a mãe colocando a melhor roupa, os irmãos dele estão banhados e perfumados, e o pai dele chama ele, o menor da casa, e diz: você não vai participar dessa festa, você vai pastorear ovelhas. E Davi, obediente, pega o seu alforje, pega o seu cajado e vai pastorear ovelhas. Mas o pai dá a ele uma outra palavra, pergunte qual? Você vai pastorear ovelhas malhadas.
Haviam naquela época dois tipos de ovelhas: as ovelhas comuns e as malhadas. Ao lermos ovelhas malhadas, pensamos que se tratava da lã dela, que era colorida, mas não era. Ovelhas malhadas eram ovelhas marcadas por deficiência. Eram ovelhas que nasciam com anomalia: 3 pernas, 2 caudas, 2 cabeças. A cultura de Israel não deixa de se matar esse animalzinho, porque esse animalzinho é puro demais. Jesus é chamado de ovelha que vai ao matador em silêncio. Vocês não sei se já assistiram o assassinato de uma ovelha. Quando uma ovelha vai morrer, ela não corre, ela dobra os joelhos e chora. Quando ela percebe que saiu o matador, ela não corre, ela não grita, ela dobra os joelhos e as lágrimas escorrem. Por isso Jesus é chamado de ovelha muda que sobe. Glória a Deus! O pai diz a Davi: você vai pastorear as ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas não ficavam na frente da casa grande. Na frente da casa grande ficava um aprisco perfeito. Os transeuntes que passavam pela rua queriam comprar as ovelhas. As ovelhas malhadas ficavam atrás da casa grande, em uma ribanceira, escondida dos olhos de todos, porque eram feias. Então naquele dia, o pai de Davi, Jessé, diz: você vai pastorear as ovelhas malhadas. É por isso que mais tarde o próprio Deus diz a Davi: eu te tirei de trás da malhada. E Davi vai pastorear as ovelhas malhadas. Só que ele não é criança. Ele sabe que está acontecendo alguma coisa estranha. Ele ouve barulho de festas na casa. O profeta vai chegar e ele não pode ver o profeta. Os irmãos estão perfumados, ele está no meio do mato. Ele olha para aquelas ovelhinhas que ele vai pastorear, ovelhas com defeito, ovelhas com a lã, ruim, ovelhas sem lã, ovelhas com as pernas quebradas, ovelhas com defeito. E ele começa a dar comida para ela, porque o bom pastor faz isso. E enquanto ele está dando comida para aquelas ovelhas, ele chora. E o Espírito Santo visita ele dizendo assim: Davi, se até as ovelhas doentes têm pastor, Davi, você também tem. Como é que você acha que nasce o salmo mais lindo de Davi? Quando ele viu que ele estava pastoreando ovelhas que ninguém queria, ele sentou debaixo de uma árvore, pegou a sua harpa e começou a dizer: se essas ovelhas com defeito têm pastor, eu também tenho. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Davi sofre preconceito porque é diferente. Ele não é diferente apenas porque é pequeno. Ele não é diferente apenas por causa dos olhos brilhantes. Ele não é diferente apenas porque tem um cabelo louro. Não. Davi tem um sentimento diferente. Pode imaginar Davi e os seus irmãos indo brincar no mato quando criança. O sonho de todo menino judeu era ser um guerreiro. Eles vão em uma árvore, quebram um galho de uma árvore, pegam uma adaga, uma faca e fazem ponta. E vão brincar de caçadores. Transformam os galhos em espada, em arpões. Eles olham Davi vai na mesma árvore. Em vez de pegar um galho duro para fazer uma espada, ele pega um galho mais mole. E os irmãos estão olhando para ele dizendo assim: que arma é essa, Davi? Com isso aí você não consegue nada. E eu imagino Davi dizendo: a minha arma é diferente da de vocês. Ele pega aquela madeira e inclina ela num ar. Ele pega as lãs de ovelha que ele tem e amarra numa ponta e na outra. Ele retesa, ele estica tanto que quando ele bate o dedo, sai uma nota musical. Ao bater ali, sai um plim. Ele faz outro corte, coloca outra linha, mais outra. 7 linhas. E aí ele começa a dedilhar. E os irmãos dizem: o que é isso, Davi? Isso aqui é a minha arma. Pode imaginar ele dizendo: o que você vai matar com isso? Ninguém sabia. Mas no futuro nós vamos ver Davi dentro da casa de Saul, endemoniado. Não tem espada que mande o demônio embora. Davi saca a arma e começa a dedilhar. Vai Davi, dedilha Davi. E os demônios vão embora. Davi era diferente. Todo ser humano diferente sofre preconceito. E Deus ama os diferentes. Aliás, aqui só tem gente diferente. Os normais não vêm com uma reunião como essa. Ainda mais uma hora dessa vai me dar em casa. Aqui só tem gente louca, como eu disse ontem. É esse Davi que passa por esses perrengues na vida. E as pessoas têm dificuldade de compreendê-lo, porque ele não é normal. Quando ele escreve o Salmo 51, por exemplo, ele diz: em pecado me gerou a minha... Não ouviu.
Por que ele não fala do pai? O que ele está fazendo no Salmo 51, se não fazendo uma meia-culpa diante de Deus, tentando explicar por que ele caiu em pecado com Batseba? Davi está dizendo assim: eu sou assim porque eu venho de uma família com problemas sexuais. A minha mãe teve problema. Por isso que ele diz: em pecado fui gerado. Os grandes teólogos dizem que Davi está falando sobre o pecado original. Conversa fiada. Eu tenho 3 filhas. Todas as vezes que a minha esposa engravidou, ela era aplaudida e amada. A mulher grávida fica bonita. Ao chegar na igreja, as irmãs queriam tocar na barriga, davam presentes. Por quê? Porque minhas filhas não foram geradas em pecado. Nós casamos, tivemos a bênção do Senhor. Mas quando a minha mãe, a dona Lúcia, engravidou de mim há 43 anos atrás, ela era amante de um homem casado. A gravidez dela era uma vergonha. Ela amarrava a barriga dela para tentar esconder da sociedade. Quando o pai dela descobriu, quase matou ela. Olha que diferença de gravidez. Porque a minha esposa era amada e a minha mãe era rejeitada? Porque eu fui gerado em pecado. Quando Davi está dizendo eu fui gerado em pecado, ele está dizendo que ele não nasceu por vias normais. Davi não era normal. E Deus ama os anormais. Naquele dia, na casa de Jessé o Elimita, quando os filhos de Jessé passaram, e Deus disse que a aparência deles era de rei, mas o coração não era, Jessé então diz ao profeta Samuel: tem um filho que está chegando aí. E Samuel diz: ninguém senta nesta mesa enquanto ele não chegar. E quando entra dentro da casa Davi, um homem pequeno, que ninguém dava nada por ele, o Senhor diz: eis aí o rei. Assim nasce a história de Davi. Mais tarde Davi vai ocupar o trono no lugar de Saul. Davi herda um trono, ele herda um reino perfeito, mas incompleto. O reino de Israel era perfeito, haviam súditos, havia dinheiro, haviam latifúndios, havia armamento bélico. O reino era perfeito, qualquer homem que assumisse o trono de Israel estaria feliz. Mas Davi não era um homem normal. Quando ele ascendeu ao trono de Israel no lugar de Saul, ele fez um pregão pelo povo. Ele passou observando e viu que Israel tinha dinheiro, tinha ouro, tinha prata, tinha armamento bélico, mas não tinha alegria. E Davi diz: o meu povo tem que ter alegria. E ele descobriu que a razão da alegria de Israel não era dinheiro, não eram ovelhas. A razão daquela nação era a constituição dela. Israel foi criado e fundado por Deus. Deus se mudou de Israel no período em que o sacerdote Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, pecaram. Deus se afastou de Israel quando a arca da aliança foi levada embora. Quando a arca foi roubada pelos filisteus, não era só um pedaço de madeira pintado a ouro. Era Deus dizendo a Israel: se vocês não me querem mais, eu vou embora daqui e levo tudo que é meu. Dentro da arca da aliança, quando foi roubada, havia lá um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da lei, tudo que havia em Israel de sagrado. A arca, quando foi levada embora, foi junto tudo que Deus havia dado. Israel cresceu como nação comum, como nação da terra. Mas Israel não era uma nação comum, não era uma nação da terra. Israel não podia ter um rei monárquico. O seu reino era um reino teocrático. O seu governador não podia ser homens, era o próprio Deus. Aquela nação nasceu por vontade divina. Aquela nação nasceu de milagres. Sara era estéril. Nós vamos ver a quantidade de mulheres estéreis para a constituição daquela nação. Deus interferiu. Deus disse: esse povo é meu. E quando esse povo não quis mais, ele foi embora. E quem é que traz Deus de volta para Israel? Davi. Antes de sentar no trono, ele chama os soldados e diz assim: nós vamos no campo do inimigo e vamos trazer de volta o que é nosso. E ele empreende uma batalha contra os filisteus. Ele mata os filisteus e traz a arca da aliança para dentro de Israel. O dia em que a arca entrou e o povo, ao invés de aplaudir o Deus da arca, aplaudiu Davi, Davi deu uma lição de humildade. Ele arrancou a coroa de rei, a roupa de rei, colocou uma roupa de sacerdote, ficou seminu. A mulher dele olhou de cima do palácio, teve nojo dele. Ele ignorou a população de Israel. Ele pediu para que um tangedor tocasse e ele então começou a dançar. Ao dançar, Israel se dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou com ciúmes, porque ele era o rei não podia fazer aquilo. O outro grupo debochou dele
chamando ele de louco e de maluco. Mas ele não estava dançando para aquele grupo, ele estava dançando para Deus. A mulher de Davi estava aqui em cima olhando para ele, e ela sentiu nojo dele. A Bíblia diz que Deus deixou ela estéril para sempre. Acima dela estava um outro ser debruçado na janela do céu olhando. E Deus disse: esse é o homem segundo o meu coração. Foi ele que sentiu a minha falta e me trouxe de volta. Será que Deus já não está falando conosco nessa noite? Será que Deus não está falando com homens e mulheres que aqui estão, que há muito tempo perderam a glória, perderam a essência, perderam a sensibilidade, perderam a intimidade, que já não oram mais, já não jejuam mais, já não clamam mais? Ouça a voz do Senhor. Eu chamo de homem ou mulher segundo o meu coração aqueles que sentem a minha falta e me buscam de volta para estar dentro do Senhor. De ontem para cá o Senhor vem gritando dentro do meu ouvido, dizendo assim: eu estou voltando para Portugal. Você não entendeu nada. Desde ontem para cá o Senhor está me dizendo: eu estou voltando para a Europa. Amém. E se Portugal é a porta de entrada para a Europa, Deus está caminhando por aqui, daqui para o resto da Europa, e você será o responsável por esse avivamento. Posso ouvir um grito de glória? Mão direita erguida para o céu. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre a pessoa, chacoalhe ela até ela ficar irritada. Tem gente que nem para fazer isso presta. Chacoalhe. Diga: Deus te trouxe aqui hoje para isso. Diga: Ele vai sacudir a sua vida, a sua família, o seu país e o mundo todo. E só quem crê nisso dá um grito para acordar essa vida. Davi faz história como herói. Davi traz de volta a oração para Israel. Não há nenhum levita maior do que Davi. Não há nenhum salmista maior do que Davi. Não há nenhum músico maior do que Davi. Não há ninguém que tenha inventado tantos aparelhos de música como Davi. Davi traz para Israel a adoração. Amém até aqui? Só que Davi não é de aço. Davi é homem. E um belo dia ele deixa de ir para o campo e fica no seu palácio. Ao ficar na sacada do seu palácio, ele observa ao longe uma mulher que estava banhando. E aí temos a história mais triste do Velho Testamento. O herói de Deus, o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, olha para uma mulher com olhos libertinos, pervertidos, cobiça a mulher. Não quer saber se ela é casada ou solteira, manda buscá-la, ele a possui, ele a engravida, e depois descobre que ela é mulher de um grande guerreiro. Para tentar esconder a gravidez dela, o rei faz uma coisa feia, manda buscar o seu soldado, Urias, manda Urias vir para casa, dá a ele medalhas de honra, e Urias não entende nada, porque a batalha ainda continua, e Davi diz a ele: vá se alegrar com a sua esposa. Davi queria que Urias amasse a mulher dele naquela noite para justificar a gravidez.